Porque eu entendo que auditoria de cobrança é reduzir custos, ou seja, auditoria nada mais é do que você olhar algo que foi cobrado para você confirmar se ele está certo ou não. Então a auditoria, no meu ponto de vista, sempre deve existir. Se a cobrança está certa ou errada é uma questão de avaliação, mas você tem que ver. Isso reduz custos porque, no meu ponto de vista, não deixa a empresa pagar mais. Ou também faz com que a empresa, o que ela pagou, seja recuperado. Então, eu tenho uma metodologia, que é um curso também, chamado Reduza Custo Todo Mês. E na experiência que eu tenho no pilar de gestão, ou seja, gerenciando os recursos, que é onde eu entendo que a auditoria se encontra. Existe outro pilar chamado negociação, mas é muito mais voltado para você pegar um contrato e melhorar os valores, ou seja, muito mais de forma proativa para você resolver algumas situações. E o pilar gestão, ele é mais receptivo às demandas. Você recebe uma demanda e faz a tratativa. Nesse caso aqui, a gente tem um módulo, só um, sobre administração de faturas, e você administra a fatura de diversas maneiras. Dentre elas, tem lá um ponto que é a auditoria. No módulo administrando faturas, você tem lá a possibilidade de olhar tudo. E, por exemplo, eu já tive clientes, e hoje em dia também tenho, onde você tem que fazer a análise da auditoria mês a mês, dia a dia, ano a ano, ou seja, depende de cada cenário. Mas a fatura, normalmente, você recebe só 12 por ano, porque é um documento mensal. Mas, quando você tem situações de cobranças, por exemplo, indevidas, ou seja, você avaliar aquele documento, imagina que você tem uma cobrança lá e passou, você pagou. E seu contrato ficou um pouco mais caro e você não fez a avaliação de auditoria. E você está pagando mais caro. Só que se alguém chegar hoje na sua empresa e avaliar isso aqui, você vai ver que você deveria pagar menos sem fazer mais nada. Tipo, entrei hoje, identifiquei a cobrança, na próxima fatura, lógico, tem um prazo de contestação, mas na próxima fatura deve vir menor. Simplesmente porque eu fiz uma avaliação de auditoria e descobri algo errado. Então isso vai fazer você reduzir custos. Já fiz trabalhos de auditoria que eu já economizei mais de 2 milhões de reais. Então imagina, 2 milhões de reais você ter de economia em, sei lá, 1, 2, 3 anos. Porque você deixou de pagar aquilo que estava errado. E que você, como gestor, você tem que ter essa visão, você tem que compreender que a auditoria é reduzir custos. É você deixar de pagar algo que na prática não deveria ser cobrado, mas existem erros, não tem para onde correr. Toda prestadora de telecom, ela tem erro de cobrança, ela pode ter algum erro, independente do motivo que seja, por que gerou aquele erro, mas pode acontecer. E aí você tem que estar preparado como gestor de telecom e entender, no meu ponto de vista, que isso, você entender de auditoria, também é você reduzir custos para a empresa. Porque imagina, quem é que não vai querer uma economia de 2 milhões de reais no contrato que pagava-se muito mais que isso? Então, é óbvio que no valor anual, quando você pensa que você gerou aquela economia, vai ser ótimo para a organização. O lucro daquilo vai ser muito bom. Seja você um funcionário da empresa ou um prestador de serviço contratado, em ambos os casos, vai ser um ótimo trabalho visando isso, porque você faz em duas frentes. Então, a redução de custos, você tem na parte do pilar de negociação, é de forma ativa, você faz para o futuro, então, você faz uma redução de custos nesse sentido, e outra redução de custos que existe mais, mas essa outra redução de custos para o passado é a auditoria. E aí você tem essa visão diferente. A terceira redução de custos é a redução de custo do presente, ou seja, o que é que você está passando para os usuários. Ele pediu alguma coisa que não deve ser solicitada, ou seja, que não necessita, e aí você não faz aquela ação, lógico, de acordo com a gestão, conversando com todo mundo, é uma negociação onde você conversa com todo mundo, e aquela ação que ia custar mais para a empresa não custa mais, então você reduz custos de forma presente. Para você entender as 3 opções que tem, que eu ensino no Reduza Custo todo mês. Então, entenda esse cenário. Eu acredito que a auditoria, sim, é reduzir custos. Você tem essa possibilidade e sempre é bom pagar menos, não é verdade? Isso ajuda.